fique até o final. E já falando do livro também, tem algum capítulo que você falou assim, pô, esse capítulo foi difícil de escrever. Tem algum capítulo e por que ele foi difícil? Olha, o capítulo que talvez tenha sido o mais o mais trabalhoso seja a visão cristã de mundo. Por quê? Porque nós partimos do princípio que se existe Deus, então existe uma maneira certa de lidar com ele. Pois, sendo seu pai e sua mãe menor do que Deus, existe uma maneira certa de lidar com eles. Você não pode falar com seu pai de qualquer jeito, pode? Não. Tem coisa que não fica bem, né? Falar com o pai da gente de qualquer maneira. Então, veja bem, então, como eu não posso fazer isso com meu pai, que é menor do que Deus, como eu poderia fazer? Então, assim, existe uma visão cristã de mundo e eu devo estar subordinado a ela. Então, isso é mais difícil de escrever porque isso não é popular. Não é popular a ideia de que você, olha, está subordinado. As pessoas querem liberdade, né? Não é popular a ideia de que, olha, eu estou subordinado a tal coisa. Qual coisa? Eu estou subordinado a levar uma vida com esse fim último. Qual que é o fim último? Agradar nosso Senhor e Salvador. Entende? Essa é a ideia central da nossa vida. Então, todas as coisas que faço são meios para alcançar esse fim. Então, se como, se bebo, se visto, se durmo, se trabalho, tudo isso tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Não é o que Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa? Então, assim, Paulo entende perfeitamente que, olha, se existe aquele fim ao qual eu estou destinado a ele, que é a salvação da minha alma, então eu tenho que é, usar todas essas coisas como meio de alcance a esse fim. E isso não é fácil de fazer, entende? As pessoas têm a preferência. Nossa época é uma época em que as pessoas, e para usar um termo da psicologia, têm preferência temporal muito alta. E a preferência temporal vai fazer com que você abra mão de um benefício futuro por um prazer Momentâneo. momentâneo, entende? Então, assim, é aquela ideia. Tem um estudo que ficou conhecido como o estudo dos marshmallows na escola uma escola de administração. Ela estava fazendo uns estudos com as crianças sobre se ela pegava 2 marshmallows agora ou 3 Sim. marshmallows mais tarde, né? E aí as crianças que pegavam 3 marshmallows depois de 20 anos de observação delas, levaram em consideração que essas crianças tiveram mais sucesso na vida. Por quê? Porque abriram mão de um prazer imediato para agarrar-se a um prazer futuro, entende? Para a esperança futura. É mais ou menos isso. Então, como que a pessoa vai esperar vida eterna? Ela quer gozar todos os benefícios do corpo agora, E que são entende? bons, né? De qualquer forma, são bons. Agora Exatamente. não tem como a gente falar que não é bom. Porque de Não fato é tem. bom. Só Exatamente. que como você falou, é algo momentâneo, né? É Exatamente. o prazer ali do momento. Às vezes é Exatamente. um exemplo que a gente pode usar. Às vezes ele é um sexo que vai durar 30 minutos, né? Exatamente, exatamente. E vai levar sua alma, entende? E vai fazer com que você forme só carne com essa pessoa. Que, bom, não era o propósito do nosso debate, mas já que esse assunto entrou, vamos lá. Há ali uma relação, num caso desse específico, há uma relação ali que só Deus desfaz. Porque pastor não faz casamento, entende? Padre não faz casamento. Padre abençoa e o torna indissolúvel. O casamento é feito no ato conjugal. Então você forma uma só carne com a pessoa que você teve uma relação com ela. Por isso que Paulo vai dizer: acaso formarias uma só carne com uma prostituta? E tornaria o teu corpo membro de uma prostituta? Então, assim, é coisa que você tem que falar ao Senhor: se eu fiz essa uma carne com alguma outra pessoa, que o Senhor desfaça. Porque é uma coisa muito séria que as pessoas tratam como banal, entende? Tratam como banal. E se as pessoas ouvissem a pregação, a pregação interessasse pelo cristianismo de verdade, pela pregação, elas iam considerar que Deus, quando te pede determinada coisa,
ele está fazendo o melhor para você, entendeu? Muito bom. E você já teve alguma resistência interior ao tocar nos temas do livro? O grande problema da pessoa que prega, da pessoa que dá estudo, da pessoa que ensina, é que ela é o primeiro objeto da pregação dela, entende? Porque a verdade que é revelada, para o entendimento que você tem ali, antes de ser para o outro, ele é para você, né? Quando o Isaías está diante da glória de Deus, ele fala: olha, Senhor, eu sou um homem de lábios impuro, no meio de um povo impuro. Envia-me a mim. Ele está dizendo: olha, Senhor, diante daquela glória toda, ele concluiu que ele era um coitado diante de Deus. E isso era o Isaías, entende? Imagina eu, entende? Então, quando eu estou diante de uma verdade que se revela, ela primeiro, entende? Enviada a mim, entende? Eu sou aquele que vai informar ela, mas informar a quem? A mim primeiro, envia-me, enviar quem, Senhor? Envia-me, a quem, Senhor? A mim. Eu sou o primeiro. Por quê? Porque eu sou um cara impuro no meio de um povo impuro. Então, eu sou o primeiro objeto dessa pregação. A resistência é que pau que dá em Chico também dá em Francisco, né? Então, a resistência é exatamente essa, é que isso é para você também, entende? Não existe uma pregação que seja só para os outros. Essa até seria muito Não, maravilhosa, né? imagina. Olha, corrigir o pecado que há em você. E aí, com o dedo em rixe, eu aponto para o outro e digo: olha, é você, entende? Você tá totalmente errado, eu tô fora dessa. Entende? Que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma, né? Bom, mas... Muito bom. E qual é o papel da imaginação na fé cristã? Olha, criar elementos que dê a essa pessoa segurança. Vou te dar um exemplo. Eu adoro os exemplos, né? Há uns 10, 12 anos atrás também, quando se faz 45, Michel, tudo tem muito tempo, entende? Então, assim, olha, tudo que você vai falar é 10 anos, 12 anos, tudo é muito tempo. Então, assim, há uns 12, 10 anos atrás, as minhas sobrinhas muito novas estavam lá em casa, na casa da minha mãe, todo mundo almoçando, e eu tô ouvindo elas conversar ali sobre as coisas, e aí com pouco me chama muita atenção, tô vendo elas por lá, mas me chama muita atenção elas conversando e uma dizendo assim, olha, e eu também só não vou citar o nome porque não combinei com ela, mas elas estavam lá e uma falou assim, olha, eu amo, e falou com aquela veemência, eu amo peixe. Aí eu olhei e falei assim, eu acho que ela está falando sobre comida preferida, né? Ela olhou e eu amo peixe. Eu falei assim, mas aí me veio, e é uma criança, tá bem, gente? Vamos dar o desconto, né? Mas assim, me veio na memória uma ideia que é o seguinte, olha, então essa menina ama peixe, ela tira o peixe da água, arranca as vísceras do peixe, joga na gordura quente, serve com limão e umas folhas de alface. Assim, parece que a palavra amor aqui foi esvaziada de sentido. Entende? Porque amor, que palavra eu vou dizer então para dizer que Cristo amou a igreja? Que Deus amou a igreja de tal maneira, entende? Então, assim, o problema, se eu vou arrastar esse exemplo para nossa direção aqui, o problema é que se eu esvazio a imaginação das pessoas de sentido, não interessa eu dizer para elas que Cristo sacrificou por elas. Elas não vão entender o que isso significa. Porque a minha sobrinha acha que ama peixe. Ela gosta do sabor de peixe. Entende? Ela só gosta do sabor de peixe. Porque se ela amasse peixe, ela ia proteger o peixe. Entende? Então, assim, o grande risco da destruição de como as pessoas pensam as coisas é esse risco de você não conseguir perceber o valor exato daquela coisa que você está dizendo. Então eu vou dizer que Cristo é o seu Senhor. E você fala, bom, se é o meu Senhor, então eu vou retirá-lo do sagrado. E ao invés de servi-lo, eu vou me servir dele. Entende? Pode ser que as pessoas estejam conseguindo transformar Cristo nessa figura.
dessa figura da qual, ao invés de eu servir, ele tem que me servir. Eu, ao invés de servir a ele, eu me sirvo dele, entende? Então, assim, essa imagem que ela construiu de eu amo peixe, para mim foi interessante nesse aspecto. Eu falei, olha, e se as pessoas também pensarem que ama Cristo, mas for algo desse tipo? Entende? Tivessem esvaziando mesmo a ideia de um Cristo que se entrega, né? De um Cristo que e pensa nele só do ponto de vista do que ele pode fazer por mim, entende? Então aí é um risco assustador eu destruir, né, essa construção do Cristo na minha cabeça e ofertar qualquer coisa no lugar, entende? Perfeito. E eu até anotei aqui algumas coisas também, né? Colaboração e prefácio, e é importante a gente falar também um pouquinho delas, né? Cara, um ponto importante do projeto é por que você convidou o diácono Adriano Henrique para escrever o prefácio dessa obra. Lembrando, tá, pessoal? Todas as informações nós vamos passar, mas para isso você tem que ficar nesse podcast até o final. E serve tanto para a pessoa que é cristã e não cristã, o livro, ou você indica só para um público cristão? Qual que é a sua indicação? Olha, você me perguntou sobre o Adriano. O Adriano Sim. é um amigo de longas datas, né? A gente conhece o Adriano, deve ter também 10, Uns 12 10 anos. Boa. 10, 12 anos. E aí, uma coisa que sempre o incomodou, e aí palavras dele, abre aspas para ele, né? Olha, Giovanni, o que me arde no coração é o desejo de deixar alguma coisa pavimentada para a próxima geração, entende? Deixar assim, tipo assim, bater os matos, né? Não é da sua época, mas antigamente, por exemplo, deixar a picada para a pessoa passar. Não, mas Bater. não é, mas eu entendi. Então, assim, deixar esse Deixar um caminho rastro, e né? deixar um rastro Sim. para que a pessoa consiga ali e não estar tão perdida. Então, veja bem, isso sempre o incomodou, né, em nossas conversas. Então, foi muito tranquilo convidá-lo. E quando ele escreveu o prefácio, eu falei assim, rapaz, não é que o cara, ele realmente alcançou, assim, a afinidade era tão grande, que realmente ele alcançou assim, o espírito da obra, entende? O espírito do livro, porque a grande dificuldade dos prefácios, nesse monte de livro, as grandes dificuldades dos prefácios às vezes, o cara que está escrevendo não alcançar o espírito da obra, e aí talvez o cara até desanima ali no prefácio. Mas quando eu li o prefácio que ele escreveu, eu falei assim, rapaz, olha que não é que o que alcançou realmente, eu estava certo, era esse mesmo o cara. Inclusive o subtítulo também é dele, Entre a Verdade e o mesmo? Caos. Entre a Verdade e o Caos. Lendo, ele colocou, olha, eu vou propor isso aqui na hora que eu mandei o material para ele organizar, olha, eu vou propor isso aqui, e foi perfeito, encaixa-se assim perfeitamente no conteúdo, né? Então foi... Perfeito. E sobre a segunda pergunta, a questão do cristão ou não cristão? Assim... É para todos, né? É para todos, né? Nenhuma obra pode ter essa restrição, não, né? Eu até gostaria que todos lessem, que discordassem, talvez, né? Apresentassem algum ponto, não, assim, seria... Pode ter a parte 2 também do livro, né? Pode ser. Compre lá, né? Compre o livro, leia e se manifeste, não tem problema nenhum. Agora, o cristão, se ele lê, eu acho que ele vai ser tocado de alguma maneira, porque quem tem lido e quem leu assim a título de teste tem gostado muito, entende? Perfeito. Então, para o cristão o livro vai ser mais útil e tal.